Olha, já estamos de volta com Brasil Urgente para Campinas e região nesta terça-feira, que é para muita gente esquecer, hein? Para muita gente esquecer. Pânico e muita atenção no Shopping Galeria. Um shopping que é um shopping de luxo aqui em Campinas. Um cerco montado pela Polícia Militar porque houve um assalto a essa joalheria que você está vendo aí nas imagens. Foi agora à tarde, o shopping está cercado ainda pela polícia na tentativa de se fazer um pente fino e descartar a possibilidade de que bandidos estejam por ali. Aquelas imagens são exclusivas aqui da Band e mostram o local atacado pelos bandidos. E aí, olha, o momento em que a polícia parou a rodovia Dom Pedro I na tentativa de verificar a possibilidade de suspeitos dentro de carros usados por bandidos. Olha, a polícia cercou o Shopping Galeria, houve correria. A situação neste momento, trazendo os detalhes pra gente, o Eric Rocha. Ô Eric, boa tarde. Parece que mais de 10 homens, não é isso? Ou pelo menos 10 homens entraram no shopping fortemente armados. Tinha fuzil, tinha mais um tanto de coisa. O que aconteceu lá dentro, Eric? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Essa quadrilha aí, composta por 10 bandidos, invadiram o Shopping Galeria, aqui nas margens da rodovia Dom Pedro, aqui em Campinas, armados aí, como você disse, com fuzis, pistolas, submetralhadoras, também com coletes à prova de balas. Eles chegaram em 2 carros, né? Entraram no centro de compras, 5 bandidos ficaram fora e outros 5 entraram no shopping e foram direto para essa loja, né? Essa joalheria que fica ali no 2º piso do shopping. Chegaram a quebrar a vitrine, tentaram levar algumas joias. Foi nesse momento que começou um tiroteio, já que a polícia militar desconfiou dos 5 homens que estavam do lado de fora, e aí começaram um tiroteio. Foi uma confusão dentro do shopping, pânico total dentro ali no 1º e no 2º piso, muitos comerciantes fechando as portas, algumas pessoas, né, ficando dentro das lojas, uma situação de pânico mesmo, uma troca de tiros entre bandidos e policiais nessa tentativa de assalto no Shopping Galeria aqui em Campinas, shopping que já foi reaberto, viu, Rodrigo? Informação que chega pela assessoria de imprensa da unidade. Olha, reaberto, mas eu tenho informação de que algumas lojas, parece que até uma academia não vai ficar funcionando hoje não, depois do pânico, né, infelizmente instalado aí no local dessa ocorrência. O Shopping Galeria, às margens da rodovia Dom Pedro I. Você está vendo aí as imagens do momento em que a Polícia Militar fez o cerco desse local na tentativa de localizar os criminosos. Parece que 2 criminosos já foram presos, uma submetralhadora teria sido apreendida, além dessa submetralhadora, apreendida também uma pistola .40. A informação é de 10 homens, é isso, né, o Eric? 10 homens armados, encapuzados, entrando no shopping, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Inclusive, né, um aparato aí muito grande que faz lembrar bastante dos ataques que a gente já registrou em outros anos, inclusive nesse ano, em algumas joalherias da capital paulista, dentro de shoppings também, né? Inclusive bandidos aí com submetralhadoras, com fuzis, com pistolas. Aqui em Campinas nós tivemos também, viu, Eric? Aliás, depois de um trabalho de inteligência da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, nós tivemos inclusive a apreensão, né, a prisão de algumas pessoas ligadas a quadrilhas especializadas em joias. Ainda não há confirmação, daqui a pouquinho eu vou tentar falar com o capitão Alessandro, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui no Brasil Urgente, ao longo do programa, a palavra do capitão Alessandro, que é o comandante operacional do 8º Batalhão da Polícia Militar, ô Vinícius, na tentativa da gente identificar, saber se algo foi levado pelos bandidos. Os bandidos geralmente nessas joalherias buscam as peças que estão na vitrine, aquelas de mais fácil acesso. E deu pra gente ver nas imagens ali, né, uma fotografia feita por uma pessoa que estava dentro do shopping, exclusiva aqui do Brasil Urgente, que mostra justamente, né, a área do balcão, né, o mostruário dessa joalheria estourado. A informação que eu tenho é de que foram tiros, né? Foram disparados alguns tiros dentro da joalheria por esses bandidos na tentativa de alcançarem essas joias, enfim, esses pertences. Olha, o shopping acabou fechado, houve pânico, houve correria. Mais cedo nós conversamos com algumas pessoas que estavam dentro do shopping, né, que por telefone narraram à Rádio Band News FM
em 106,7. Os momentos de tensão e pânico dentro do shopping. Tá no ponto aí, ô Vinícius? Nós estamos primeiro o pessoal que conversou por telefone no momento em que a polícia estava ocupando o shopping na tentativa de localizar os bandidos. Deixa eu ouvir o que disseram essas pessoas ouvidas pelo Grupo Bandeirantes. Deixa eu ouvir, olho na notícia. Eu estava lá sentada lá fora tomando sorvete e de repente começou um monte de cara, quantos, um estava com martelo na mão, todo encapuzado, e saíram correndo, o segurança, não sei quem, saíram atrás, eles explodiram o vidro da cara. A gente pegou, né, quando a gente viu que estava acontecendo tudo isso, eu saí desesperada, nem sei onde foi parar meu sapato, saí correndo, daí a menina que está aqui na minha loja tá grávida, ficou desesperada, a gente deixou a nossa loja aberta. Só que a gente ficou com medo, porque tem um monte de produto de valor aqui também, né? A gente fica desesperado, né? Porque imagina, você fica pensando, se entrar na minha loja, e daí a gente fica desesperado, né? Tipo, pensando, poxa, que pena, mas imagina também se fosse a gente, né? Se a gente se coloca, né, na pele dessas pessoas, a gente começa a ficar, né, apavorado. Eu conversei hoje com um vendedor que estava lá no shopping no momento do ataque. Ele narrou pra gente exatamente o que aconteceu. Os bandidos chegam fortemente armados, né, ameaçando todo mundo, ameaçando atirar, e de fato atiraram, como a gente pôde ver nas imagens, de fato atiraram, né, colocando todo mundo numa situação de risco. E de repente uma bala perdida pode matar alguém. O Eric Rocha está comigo ainda? A gente viu ali a imagem de um táxi atingido por uma bala perdida. No tiroteio, o táxi acabou atingido. Olha, ainda bem que não houve o registro de feridos, porque o armamento usado pelos bandidos era um armamento pesado, né, Eric? Exatamente, Rodrigo. Esse tiroteio começou fora do shopping, né? A gente teve a primeira impressão que foi dentro do shopping, teve realmente alguns tiros, a princípio, segundo as nossas informações, dentro do shopping, mas começou mesmo fora do shopping porque a PM surpreendeu os 5 homens da quadrilha que estavam do lado de fora da unidade, né? E realmente, como você disse, um armamento muito pesado, fuzis, pistolas, aí submetralhadoras, bandidos em 2 carros, e a polícia conseguiu prender 2 pessoas. É bom dizer que durante a confusão ali dentro do shopping, os bandidos tentaram fugir por uma loja de crianças, de roupas infantis, mas foram surpreendidos pela polícia. Logo na sequência começou uma varredura e foram encontradas sim uma submetralhadora e uma pistola, parte desse armamento aí pesado utilizado por esses bandidos, Rodrigo. E o detalhe é o seguinte, numa dessa aí alguém tá passando por ali, leva um tiro de graça, né? E bandido atira mesmo. Não importa se ele tá no meio da multidão, onde ele está, ele atira mesmo e bota pra acabar, cara. Bota pra quebrar. É impressionante. Bandido armado de fuzil não é a primeira ação dos últimos dias com bandidos armados com fuzis, hein? Nós tivemos aquele assalto a um carro forte lá na rodovia Dom Pedro I, em que o policial acabou tendo uma fratura exposta, ficou ferido no pé, depois de ser atingido por um tiro de fuzil. Ô Vinícius, tem mais gente aí no momento em que a polícia cercava o shopping? Mais gente narrando aqui ao Grupo Bandeirantes os momentos de tensão, de pânico e o momento em que os bandidos entravam no shopping. Você imagina, você vai para o shopping para almoçar, foi bem na hora do almoço. Você vai para o shopping almoçar, você vai a lazer, vai fazer compras e se depara com uma situação dessas. Que coisa terrível. Tá no ponto aí, ô Vinícius? Deixa eu ouvir então, Ney Foguinho, deixa eu ouvir, olho na notícia. Teve muito pânico, tinha muita gente no Havana, né, tomando café, então muita gente se jogou no chão, teve um problema com refém aqui na loja do lado, na Lilica. Pelo jeito eles desceram em 2 carros, cerca de 8 pessoas. O que eu vi foram 4, um primeiro com um martelo na mão que estourou já a vitrine e o resto armado. Um já vindo com o refém. A refém caiu na frente da nossa loja e acabou entrando aqui. A gente já fechou a loja e eles já subiram para ficar seguros aqui na parte do estoque. Depois eles tentaram sair pela frente de novo, só que aí já estava cercado, alguns já foram presos e agora parece que só estão fazendo uma varredora. Você viu, olha, com reféns, um negócio impressionante, né? A audácia dos bandidos impressiona. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes. Essas são imagens exclusivas, né, da loja Avivara, não é isso? É uma importante loja, né, que está presente em vários shoppings do país, uma joalheria,
né? Essa foi a loja alvo dos bandidos e ali o helicóptero Águia da Polícia Militar fazendo cerco à rodovia Dom Pedro I, parada no momento em que os policiais faziam as buscas, enfim, pelos suspeitos. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes, já já o Eric Rocha também volta com a gente. Eu quero ouvir o capitão Alessandro, que é o comandante operacional do 8º Batalhão e que deve trazer para a gente as informações de como é que está a situação agora. Essa informação sobre a possibilidade do shopping a reabrir é muito importante, mas eu também tenho a informação de que algumas lojas preferem permanecer fechadas. Algumas lojas preferem permanecer fechadas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes, pode vir comigo aqui, olha. E eu estou esperando o seu e-mail, pode participar, manda para cá o seu e-mail, burgcampinas@band.com.br. Você pode participar também pelo Ligue Band. É o 1996851010. Você digita o 3 para falar com o Brasil Urgente, 3 para gravar a sua participação e depois 1 para finalizar. O custo é de uma ligação normal para celular. E você pode participar também pelo Torpedão. Você viu essa ação no shopping, estava no shopping, quer dividir alguma informação com a gente, quer comentar essa violência que está crescente, infelizmente, né? Infelizmente, aqui na nossa cidade, manda um torpedo BR de Brasil, a sua mensagem e o seu nome para o 72250 BR de Brasil, a sua mensagem e o seu nome para o 72250. E agora preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear neste mês de outubro móveis para o quarto. Gostou, não é? Então participe. É só ligar 96851010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. O que você faria se voltasse a ser criança? A resposta mais criativa ganha um guarda-roupa e uma cama infantil. E todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove o quarto do seu filho com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 96851010 é o Ligue Band, nós estamos esperando a sua participação. Liga para cá, gravem. O que é que você faria se voltasse a ser criança? Nós estamos esperando a sua mensagem. Olha, tem o caso dos meninos desaparecidos lá em Capivari, muito provavelmente pelo envolvimento com as drogas, hein? Muito provavelmente pelo envolvimento com as drogas. Independente disso, a dor é enorme para os familiares que buscam informações dos garotos que já estão desaparecidos há algum tempo. As famílias permanecem buscando informações dos jovens. É um desaparecimento misterioso por enquanto, né? E que mexe com a cidade inteira, é bem verdade. A Lúcia Denardi é quem tem os detalhes e traz pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Marcos de Freitas Gomes, de 14 anos, morava com a mãe e não demonstrava agressividade com a família. Costumava avisar todas as vezes que saía de casa. No final do ano passado, foi apreendido pela polícia com pinos de cocaína e respondia na justiça processo por envolvimento com drogas. Uma semana antes de prestar depoimento, desapareceu. Onde ele acusa os policiais, que os policiais tinham batido nele, né, machucado ele bastante. E depois da audiência do promotor, que ele contou o que tinha acontecido com o promotor, que a juíza marcou uma audiência, dali uma semana antes foi que o Marcos desapareceu. Tem até a intimação aí que era para ele comparecer no fórum, né? Ele e os policiais depois disso. A mãe do garoto acredita que o desaparecimento do filho tenha relação com as ameaças que vinha sofrendo. Foi ameaçado no dia que ele foi pego, né? Que a polícia pegou ele, levou ele, tem testemunha que levaram ele, bateram nele. E o policial ameaçou ele, falou que se ele chegasse na frente da promotora e contasse o que tinha acontecido, ele ia sofrer as consequências. Aí tanto é que quando chegou na frente do promotor, eu falei para ele, não, agora você vai contar o que o policial falou para você. Tá lá o depoimento, que o promotor colheu o depoimento dele. E depois, quando foi ter a audiência com a juíza, uma semana antes, ele sumiu. Marcos foi visto pela última vez no dia 26 de maio, nesta escola municipal de Capivari. Ele esteve no local por alguns minutos e nunca mais foi visto. O amigo Renan Felipe Alves da Silva, de 19 anos, desapareceu no mesmo dia. De acordo com a mãe, Dona Neuza, o garoto é usuário de drogas desde os 15 anos. Fechado e introvertido, não conversava com a família. Chegou a ser internado em uma clínica de recuperação,
mas não conseguiu se livrar do vício. 15 anos que ele começou a usar droga. Mas ele era só usuário? Que eu saiba, era só usuário. Agora não sei, né? Que era muita coisa encoberta, né? Fica difícil para a mãe saber. A dona de casa não acredita na possibilidade de encontrar o filho com vida. Ah, para ser bem sincera, eu não tenho. Eu acho que estão mortos. Por conta das drogas, a senhora perdeu o filho da senhora? É. As mães sequer sabiam da amizade dos garotos, mas agora se unem na dor da perda e buscam respostas. Os policiais civis de Capivari e Piracicaba investigam se 2 corpos encontrados recentemente em Piracicaba são dos adolescentes. É corpo de mesmo dia, de mesma data de que ele tinha sumido, fazia um mês. E pode ser que sejam os 2. Né? Só que é muito demorado, porque já vai indo para 4 meses que foi achado esses corpos e até agora não me ligaram para ver se vai fazer exame, né? E a gente fica assim. A demora dos resultados aumenta ainda mais a angústia de Dona Elizabeth. Sem saber o que fazer, sem notícia, sem saber o que aconteceu, sem pensar. A gente não sabe nem o que pensar. Olha, terrível, viu? Terrível, porque por mais que haja envolvimento com a droga, não justifica, né? O negócio de grupo de extermínio também está sendo aventado. Podem ter sido vítimas de um grupo de extermínio, de repente do tribunal paralelo do crime, por que não? Esse tipo de coisa não pode acontecer no Estado democrático de direito. Não pode acontecer. A nossa justiça, a justiça da sociedade é quem deve prevalecer. É essa justiça que deve prevalecer. Não é isso? Agora, é preciso ir a fundo nessa história. A polícia está investigando o caso, mas está demorando muito, hein? Pelo menos na identificação dos corpos que foram encontrados lá em Piracicaba. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Um dos meninos tinha ido à escola, não é isso, ô Vinícius? Um dos garotos tinha ido à escola. E esses 2 casos de Capivari se somam, né, a outros casos, como por exemplo de Mojimirim, em que 4 jovens ainda estão desaparecidos, né, E ao caso, por exemplo, daquele garoto aqui de Campinas, de 18 anos, nós conversamos com a irmã dele, com a mãe dele aqui na semana passada, e que sumiu de forma misteriosa depois de deixar a escola onde ele estuda, em Sumaré. Ele foi à escola, assistiu a uma aula, disse a todo mundo que ia voltar para casa e não voltou. Ele foi visto pela última vez no dia 20 de setembro, né? Então vão se somando os casos, aumentando ainda mais a preocupação aqui na nossa região. Não é isso? No caso de Sumaré, a família continua sem notícias do jovem que foi à escola, disse que ia voltar para casa e não voltou e não apareceu. É uma tristeza enorme para a família, hein? É uma tristeza enorme para a família essa história de jovem, de criança, enfim, desaparecido. Desculpa, pelo menos para a mãe, né? A mãe não quer saber se o jovem está envolvido com droga, né? Se tem alguma coisa nesse sentido. É o filho da moça, é o filho dessa senhora, né? Você imagina o tanto que ela não está sofrendo. Olha, no caso do jovem de 18 anos, a polícia mantém as investigações, mas ainda não tem pistas. A Alicia Manjavá, que tem os detalhes e traz para a gente, deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Ele estava assim com um conjunto Adidas preto, de frio, e só isso, só. E depois ele desceu as escadas, eu não vi mais ele. A imagem da última vez que viu o filho caçula não sai da cabeça desta mãe. Eu estava perguntando do que ele sempre tem costume de usar boné, essas coisas aí. Ele estava perguntando do boné, eu falei que... não sei do boné. Aí ele pegou e ele tinha recebido um dinheiro, né? Aí ele me deu R$100 do dinheiro e ficou com o restante do dinheiro. E depois ele já se arrumou e foi para a escola. Atrasado para a aula, Matheus Henrique Ribeiro, de 18 anos, saiu de casa rapidamente e quase não falou com Dona Silvana. Depois disso, a família não teve mais nenhuma notícia dele. A irmã não consegue entender o que possa ter acontecido. Segundo ela, Matheus nunca teve problemas com ninguém.
muito menos motivos para sair de casa. Estava muito feliz no serviço, gostava do pessoal, né, lá que trabalhava, os amigos do serviço. A gente conversou com os colegas dele também, os colegas dele falaram que meu irmão nunca foi de briga, sabe, era bem sossegado, então a gente não veja motivos para isso, né. Sem notícias, a irmã do jovem colocou mensagens em um site de relacionamentos, pedindo ajuda aos amigos. Foi quando 3 pessoas acharam ter visto corpos pela região de Sumaré e ligaram para a família. Ligaram a primeira vez para falar que tinha visto jogando um corpo no rio. Liguei para os policiais, eles foram até lá, depois na segunda-feira foram fazer a busca, não tinha nada, depois ligaram, falaram que estava no rio em Nova Odessa. Procuraram lá também, não estava. Aí chegaram aqui em casa na quarta-feira e avisaram para minha mãe que ele estava morto, né, numa lona preta no meio do mato. Os policiais foram até lá, ficou 3 dias fazendo a busca e não tem nada mesmo, eles falaram que não tem nada. Na última vez, Dona Silvana entrou em desespero, achando que o filho estava morto. Eu entrei em desespero, porque para uma mãe, você imagina, né? Hoje está fazendo 20 dias que ele está fora de casa, e ele nunca fez isso. Para uma mãe, a gente que é mãe é difícil, né? Mesmo com tantos alarmes falsos, a família continua implorando por informações que levem até Mateus. Peço ajuda para quem sabe alguma coisa do meu irmão, não importa o que seja, entendeu? Se sabe alguma coisa, mesmo se for uma última notícia ruim, mas pelo menos que avise a gente, que o pior é a gente ficar nessa agonia. Nossa, é muito ruim mesmo. Não desejo para ninguém que a gente está passando. A gente está de pé, sabe, moço, pela misericórdia de Deus, porque não é fácil, não. Olha, vem comigo aqui, ô Ney, por favor, as imagens do Shopping Galeria. 10 homens fortemente armados, você está ligando a televisão agora, 10 homens fortemente armados de fuzil, pistolas, submetralhadoras, invadiram o Shopping Galeria aqui em Campinas e tinham como alvo a joalheria Vivara. Atacaram a joalheria, né, nesse roubo, que está virando moda, hein? Tá virando moda, quadrilhas cada vez mais ousadas, atacando joalherias em shoppings. Eu quero as imagens, por favor, dentro do cerco. Rapidamente, né, a polícia cercou o local, conseguiu prender 2 pessoas. Os bandidos chegaram a fazer por alguns instantes 2 funcionárias reféns. Aí a imagem exclusiva da Band do vidro da joalheria completamente destruída, hein? É o mostruário da joalheria, não é não? É a vitrine da joalheria. O helicóptero Águia da Polícia Militar deu apoio aos policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar. E aí o momento da abordagem de suspeitos que passavam pela rodovia Dom Pedro I. O capitão Alessandro já está comigo, ô Vinícius? Capitão Alessandro Batista Leal, que é o comandante operacional do 8º Batalhão da Polícia Militar, gentilmente falando conosco aqui nesse Brasil Urgente, para que a gente possa trazer as informações corretas para quem está acompanhando esse caso com muita apreensão. Você viu ali o canil, né? Aí o canil, olha, na tentativa de localizar possíveis suspeitos em fuga por essa mata próxima ao Shopping Galeria. Ô, capitão Alessandro, boa tarde. É um prazer falar com o senhor aqui no Brasil Urgente, capitão. Boa tarde, é um prazer também. Capitão, o que a polícia já pode dizer para a gente da ação desses criminosos, aliás, criminosos fortemente armados? O alvo deles, de fato, era a joalheria, né, capitão? Sim, o alvo era a joalheria e chegaram a fazer roubo, né? Eles entraram no shopping. Se eu conseguir contar nas filmagens, eram 12, realmente, 12 ou mais. Pode ser que tivesse mais alguém que nas filmagens não pôde ser captado. Mas eram 12, entraram no shopping, fizeram um roubo nessa joalheria e ao sair se depararam com os policiais, teve troca de tiro. E 2 não conseguiram fugir nos carros aí, foram deixados para trás, voltaram para dentro do shopping, os policiais cercaram eles dentro de uma loja, tentaram fazer um refém, não conseguiram e felizmente eles foram presos. Olha, capitão, a ação rápida da polícia que conseguiu cercar o shopping e também conseguiu localizar esses 2 homens. Os 2 homens também armados, esses presos, né, capitão? Sim, foram encontrados aí, foram presos portando uma metralhadora e uma pistola. E os 2 estavam com colete, aliás, todos eles estavam com colete de proteção balística.
O que indica uma preparação muito grande, um planejamento da ação desses homens, né, capitão? Sim, bem preparados, bem armados. Nas filmagens, os policiais também nos contaram que participaram dessa ação policial. Todos eles estavam com armas potentes, longas, de uso pelas Forças Armadas aí brasileiras. Então, realmente, eles estavam bem preparados. Bom, capitão Alessandro, o senhor está confirmando, então, que o alvo dos bandidos era a joalheria e eles chegaram a efetuar o assalto, conseguiram fugir com parte do material roubado, né, capitão? Alguma coisa eles levaram sim. Dá para ver nas imagens que nós tivemos acesso, que eles quebram os vidraços dos mostruários, levam alguma coisa, eu não consegui ver exatamente o que é, deve estar sendo apurado aí nas investigações. Mas os bandidos que nós prendemos, os dois, não tinham nada com eles. Eram dois que estavam provavelmente com funções que não seriam aquelas de pegar o objeto a ser roubado. Os outros fugiram. Olha, o capitão já vai trazer detalhes para a gente, porque a polícia continua em busca dos bandidos que fugiram, né? O capitão já aumentou aí para 12 o número de homens nessa ação. É bem provável que estivessem mais, porque tem o motorista do carro que dá apoio, tem as pessoas que ficam do lado de fora na tentativa de ludibriar a própria polícia, a segurança do shopping. Antes do capitão completar essas informações, a gente ouviu mais cedo, viu, capitão, algumas pessoas que estavam dentro do shopping e que narraram esses momentos de tensão, esses momentos de muita apreensão e a chegada rápida da polícia, que foi o mais importante. A polícia, em poucos minutos, chegou, cercou o shopping e já conseguiu prender logo de cara os dois bandidos. Tirou das mãos dos bandidos, isso é muito importante dizer, uma submetralhadora, né, e também uma pistola. Ô Vinícius, está no ponto aí para a gente ouvir? Mais gente, né, que nós ouvimos mais cedo e que essas pessoas estavam dentro do shopping no momento da ação dos bandidos. Deixa eu ouvir, por favor, olho na notícia. De repente eu vi as pessoas correndo, inclusive os seguranças, aquela coisa de multidão descontrolada, saindo correndo e se atirando, alguns se atirando no chão. Eu imediatamente me atirei no chão. No que eu me atirei no chão, já comecei a escutar muitos tiros. Aí as pessoas estavam realmente muito nervosas, as lojas começaram a fechar, muitos policiais passando, correndo com armamento pesado, com 12, o tiro os tiros que a gente ouviu foram de 12. Depois veio a informação que então tinha uma estoquista da Vivara como refém e que um ladrão teria atirado longe, um assaltante teria atirado longe uma arma. Eles pegaram depois, aí a gente ficou todo esse tempo no chão, aí uns 10, 15 minutos no chão, e depois veio a informação que a gente poderia sair, mas não sair da própria, poderia levantar, mas não sair do próprio restaurante. Daí veio a outra informação de que 2 assaltantes tinham sido pegos e que estavam procurando mais 2. E aí a gente começou a ver os policiais passando de loja em loja procurando esses 2. Ficou notório o despreparo dos seguranças do shopping, que saíram correndo junto com a multidão. A gente via eles correndo junto com a multidão. Então talvez um ou outro tenha ido lá, mas eu vi vários escapando junto com a multidão. Muita sensação de insegurança. A gente já tinha ouvido falar que aqui por perto estavam acontecendo alguns assaltos, principalmente com as pessoas que saem aqui desses prédios corporativos. Essa sensação de insegurança já existia de uma certa maneira adormecida, mas aquela sensação de alerta. Agora, quando acontece, a sensação é outra. É uma sensação muito ruim de completo, de estar sujeito a uma pessoa que está completamente descontrolada e sem o suporte necessário de segurança. Ou a gente está ali à própria sorte. É o desabafo, né, de uma frequentadora, uma cliente do shopping que estava ali no local, os bandidos armados de fuzil. Eu tenho até a impressão, viu, capitão, não sei se o senhor chegou a ouvir aí a fala dessa pessoa, que esse tiro aí que ela disse que tenha sido de 12, me parece, pode ter sido até um tiro de fuzil, né, porque o impacto do tiro de fuzil, o som do tiro de fuzil é bastante alto, né, e chama a atenção pela potência. Ô, capitão, nesse momento a polícia ainda está em busca, pelo menos, dos outros 10 bandidos, né, que teriam participado dessa ação, capitão. Sim, estamos em plena busca desses bandidos. Eles usaram, que conseguimos apurar aí 2 veículos, né, uma Fiorino branca e um Gol Prato. Provavelmente aí um deles a gente falou que é produto de roubo aqui na região de Campinas.
E também ouvi, realmente, a gente, por uma verificação de rotina, a gente conseguiu verificar que houve uma certa incidência criminal crescente na região que envolve o shopping. Nós já estávamos atentos a isso, e fruto disso é que o policial estava ali naquele momento. A viatura passava justamente na frente do shopping quando eles estavam agindo. E por sinais de anormalidade, aquele exagero. Então, realmente, nós estamos atentos a essa nuance de mudança de cenário, para que não haja essa sensação de insegurança. Logicamente, quem participou desse assalto, quem viu a ação dos bandidos, eles são violentos, são bem armados, e depois teve a troca de tiros lá fora, foi com tiro de fuzil, sim. Tinha calibre 12 também, mais metralhadoras, pistolas e tudo mais. Isso deve causar uma sensação momentânea de insegurança. Mas eu asseguro que a ação policial, ela é presente, ela está atenta a todas essas nuances, e a gente alerta a população que pode levar sua vida minimamente, e principalmente ali no volta do shopping, a gente já restaurou a normalidade. Olha, nós estamos recebendo agora as imagens do material apreendido. Me parece que é uma submetralhadora, a imagem o Ney está colocando lá no ponto. Submetralhadora, ela tem tiro de repetição. E olha, eu vou dizer isso, que eu já participei de alguns treinamentos ao lado da polícia, ao lado de pessoas especializadas em disparo de arma de fogo, enfim. Até para o especialista, aquela pessoa que está acostumada a usar arma, né, de grande impacto, já é difícil controlar uma arma de repetição, aquela que dá tiros por minuto, né, consegue disparar uma grande quantidade de tiros por minuto. Isso na mão do bandido, né? É uma verdadeira roleta russa. É uma verdadeira roleta russa se um bandido dispara contra a multidão. O mais importante, aí as imagens, o mais importante, capitão Alessandro, é que ninguém ficou ferido nessa ação, não é isso? Graças a Deus, eu venho. Nem policiais e nem pessoas que passavam ali em volta. E nós vemos aí também, provavelmente, o bandido também não ficar ferido. Ok, eu quero agradecer ao capitão Alessandro Batista Leal, que é comandante operacional do 8º Batalhão da Polícia Militar, capitão falando com a gente aqui, né, a respeito desse caso, trazendo detalhes para a gente esclarecer a população, né, desse trabalho da polícia, que eu repito, foi muito rápido e o capitão já explicou por quê. Porque as viaturas já estavam próximas ao shopping no combate a outros crimes que estavam sendo registrados por ali. Foi muito rápido o cerco, 2 presos e está aí o armamento apreendido, né? E ao longo aqui do Brasil, gente, nós vamos trazer mais detalhes. Bom trabalho para o senhor, obrigado por atender a Band, viu, capitão? Um abraço. Outro abraço, eu agradeço também, um abraço a todos. Capitão Alessandro falando ao vivo, olha só o armamento que o bandido leva para te roubar, cara. Esse é o armamento do bandido, olha. Né? Armamento de grosso calibre, né? Armamento que pode te colocar em risco, pode te matar, pode te ferir. Isso aí na mão do bandido é um perigo, cara. É um perigo. Todos eles com coletes à prova de balas, né? Também usando capuzes, mas a polícia já teve acesso, né, às imagens do circuito de segurança e que devem, sem dúvida nenhuma, auxiliar, né, o trabalho da Polícia Civil na investigação desse caso. Olha, ao longo dessa tarde, né, em que esse caso foi registrado lá no Shopping Galeria, nós ouvimos várias pessoas que lá dentro estavam, né, nós estamos trazendo aqui essas informações, até para ilustrar, para trazer em detalhes para você o drama e o desespero dessas pessoas. Tem mais gente no ponto aí, ô Vinícius? Deixa eu ouvir mais uma pessoa, né, que falou com a gente, falou com a equipe da Band e que estava lá dentro no momento em que os bandidos entraram para poder concretizar esse assalto e infelizmente levaram, né, as joias dessa joalheria. Deixa eu ouvir o que diz essa pessoa que presenciou tudo. São testemunhas oculares desse fato. Olho na notícia. A polícia está atrás aqui, batendo aqui, para ver se pegam ele. E teve gente baleada, não? Não. Por enquanto não apareceu ninguém baleado, não. E como é que está o clima? Os funcionários, como é que eles estão aí? O pessoal está tudo fechado aqui, tudo fechado aqui, tá? A polícia está aqui, tá bastante polícia, mas até agora parece que não pegaram ninguém, né? O pessoal fechou as portas das lojas, se escondeu, como é que é? Tá tudo fechado, todo mundo se escondeu, para os corredores aqui da descarga aqui, do interior de saída de emergência aqui. Aí os clientes estão tudo aqui e o pessoal que estava dentro do restaurante loja se
um cara lá dentro. E foi um momento de pânico. Momento de pânico total aqui, o pessoal tá. É terrível, hein? Terrível. Esse é um vendedor, né, que eu ouvi agora à tarde para a Rádio Band News FM no momento, né, em que ele chegava para fazer entregas. Ele viu, inclusive, os homens chegando nesses 2 carros para praticarem um assalto. Que coisa, hein? Pelo menos 12 homens envolvidos nessa ação, que não foi o único tiroteio da tarde, é isso, ô Vinícius? Não foi o único tiroteio da tarde aqui em Campinas, além da ação no Shopping Galeria. Parece que houve uma outra ação, é isso? Hein? Tá no ponto aí, parece que um bandido deixou 2 pessoas feridas. Deus do céu, Deus do céu. Olha, 2 pessoas feridas numa tentativa de assalto. Foi na região central de Campinas, próximo ao terminal rodoviário, é isso? Olha, um homem foi abordado pelos criminosos depois de sacar dinheiro. Ah, é a saidinha de banco, hein? É a saidinha de banco. Ele reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. Quem é que tem os detalhes, ô Vinícius? Lucimeire Ramalho, deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. A tentativa de assalto aconteceu por volta de meio-dia, depois que um homem fez um saque em um banco da cidade, cerca de R$1.000, e quando estava seguindo para um bairro, percebeu que estava sendo seguido por um outro veículo. Ele disfarçadamente entrou neste estacionamento, deixou o dinheiro trancado dentro do carro. Assim que saiu do local, deu de cara com um bandido aqui do lado de fora. Na tentativa de se defender, ele pegou algumas pedras. No momento em que foi atacado pelo bandido, eles entraram em luta corporal. E o meliante acabou que dando uma coronhada na cabeça dele, e na hora da coronhada foi efetuado um disparo que acertou uma outra pessoa que estava passando na rua. O tiro pegou na perna. Seu Luiz acompanhou de perto toda a ação. Ele estava em horário de almoço e seguia para um restaurante junto com um amigo. Ele percebeu a tentativa de roubo quando o homem que estava com ele foi atingido por um tiro. Olha que ele bateu na cabeça dele, aí disparou a arma, eu só vi ele gritando. Aí ele viu que tinha atingido, ele correu para trás e aí tentou pôs a arma na cintura, tentou correr para o estacionamento, olhou que eu estava olhando ele, para onde ele subiu direto e subiu para cima. Depois dos disparos, o bandido que estava sozinho em um carro fugiu na contramão por esta rua. O socorro foi chamado e prestou atendimento às 2 vítimas. De acordo com a polícia militar, eles não correm risco de morte. O crime aconteceu a cerca de 200 metros do 1º distrito policial. O fato do plantão policial estar ali do lado, ele é um local de registro de ocorrências, né? Ele não é um local operacional. Então, o meliante na ganância do dinheiro aí, ele parece que qualquer lugar para ele é lugar para tentar o roubo. E às vezes é de fora também, de Hortolândia, de Sumaré, de outra cidade, e nem sabe que tem o plantão policial. Na busca pelo bandido, os policiais pararam este ônibus que estava levando presos que passaram o feriado de Nossa Senhora Aparecida com a família, de volta para a cadeia de Itapetininga. O suspeito não foi encontrado, mas no interior do veículo, junto com este preso, foram localizadas 40 porções de cocaína. Durante o patrulhamento, nós localizamos um indivíduo próximo aqui, que estava de induto, e visualizamos o ônibus, né? E solicitamos apoio para abordagem ao ônibus. No momento da abordagem foram dispersados alguns entorpecentes, logramos êxito em localizá-los. É para isso que serve o induto, ó, para o cara vir para a rua e pegar a droga e levar para dentro da cadeia. É para isso que serve o induto. O cara sair da cadeia, assaltar, roubar aqui do lado de fora. Acabamos de falar do caso envolvendo o crime lá no Shopping Galeria, né, com gente mantida refém, com corre-corre, disparos dentro do shopping, né, e quase que no mesmo horário esse ataque, né, na região central de Campinas, que terminou com 2 pessoas feridas, né, uma pessoa vítima por conta de uma coronhada, a outra pessoa que acabou sendo baleada no disparo da arma feito pelo bandido. Que coisa, hein? Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Até quando, hein? Até quando? É violência que não acaba mais, gente. A gente sai de um caso, entra em outro caso e está falando de violência na cidade. Deus do céu. Vem comigo aqui, olha. Em Barão Geraldo a preocupação também não é diferente, né? Em Barão Geraldo também não é diferente a preocupação. Lá uma universitária foi feita refém durante um assalto a uma república. Os bandidos fugiram com objetos de valor das estudantes. Você imagina que você está em casa, né? Na República, você veio para estudar, escolheu a cidade de Campinas para você morar,
você é mantida refém, mantido refém por esses bandidos, né, sanguinários que matam gratuitamente, atiram gratuitamente e, acima de tudo, vêm em busca daquilo que você conquistou com o seu trabalho, né, com o seu suor. Né? É gente canalha e canalha da pior espécie. Né? Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O assalto aconteceu por volta das 7 horas da manhã. 3 homens armados invadiram a casa que fica no bairro Cidade Universitária 2, em Barão Geraldo, e renderam uma das meninas que estava na garagem. Uma das meninas estava indo trabalhar e quando ela abriu o portão, o carro já estacionou em frente à casa, desceram 3 pessoas, 2 armadas. Ao entrar na residência com uma das moradoras como refém, os ladrões acordaram quem ainda dormia, pediram silêncio e pareciam nervosos. Já começaram a revirar tudo, trancaram as meninas num quarto. De acordo com as vítimas, os assaltantes não foram violentos. O objetivo deles era roubar objetos de valor que havia na casa. O prejuízo das 6 estudantes que moram no local foi grande. 2 carros, notebook, iPhone, iPod, tênis, perfume, tudo que eles podiam. Até iam levar uma caixa de chocolate que acabou ficando no meio do caminho. Os bandidos foram ousados, roubaram de cara limpa. Para efetuar a ação criminosa, eles trancaram as meninas em um dos quartos da casa. Elas só saíram de lá após pedirem socorro aos vizinhos, que ouviram os gritos e chamaram a polícia. As universitárias estão preocupadas com a falta de segurança. É muito revoltante porque a gente é estudante de uma universidade estadual, deveria ter o apoio do governo e a gente tem que pagar por uma segurança particular, o que é revoltante porque a gente paga imposto. Segundo as vítimas, os assaltos no bairro têm sido frequentes. No mesmo dia em que a casa delas foi invadida, outras 2 também foram vítimas de criminosos. As ruas são muito escuras, com pouca iluminação. Para elas, falta policiamento, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. Outras 2 repúblicas foram assaltadas. Uma mista e uma só de mulher. Nem a contratação de escolta privada fez diminuir os riscos de assaltos. A despesa com segurança particular é de cerca de R$ 180 por mês. Ainda traumatizadas, as estudantes têm tido mais cautela ao entrar e sair de casa. O fato de a gente já pagar escolta já não está fazendo diferença nenhuma, mas mesmo assim existe o medo, né? Porque eles não são armados. Que diferença faz se eles forem rendidos também? Com medo, elas pensam em mudar para um condomínio fechado. Depois de tudo que aconteceu, desanima de ficar aqui. O delegado responsável pelas investigações, Cássio Biasioli, não quis gravar entrevista, mas afirmou que um dos integrantes do bando já foi identificado. É um jovem apontado como líder da quadrilha que tem aterrorizado os moradores de repúblicas aqui em Barão Geraldo. Ainda de acordo com o delegado, mais 3 indivíduos fazem parte do grupo. Os trabalhos da polícia continuam com o objetivo de capturar os assaltantes. E se você tiver alguma informação, por favor, denuncie, porque a vítima hoje é a estudante universitária, amanhã pode ser você. Você está passando na rua, esse assaltante vai em cima de você, te mata, mata alguém da sua família. E nem, a segurança reforçada é suficiente para garantir a segurança de ninguém. Você viu que tem arame farpado para tudo quanto é lado. Não adianta, hein? Você coloca, como é que chama? Coloca câmera de segurança, coloca o diabo em casa. E o bandido é maior do que tudo isso, né? A ousadia do bandido é maior do que tudo isso. Terrível. Faça-me o favor. Faça-me o favor. E olha, é importante dizer o seguinte, né, para os universitários. Tomem muito cuidado com a abertura de suas casas para pessoas desconhecidas, em festas, em encontros, que são naturais, acontecem mesmo. Porque essas pessoas acabam, né, desconhecidas, se envolvendo, às vezes por causa da droga, sabia disso? Porque a droga ela é muito frequente, né, próximo das universidades. E em função da droga, né, a criminalidade espalha olheiros por festas, né, para se passarem por universitários, e esses olheiros acabam dando informações privilegiadas aos bandidos que depois efetuam os assaltos, concretizam os crimes. Então, muita atenção mesmo e que a polícia possa garantir a segurança dos universitários, né? Que a polícia possa garantir a segurança
dessas pessoas que escolheram Campinas para estudar, escolheram Campinas como a sua casa, né, e que estão sendo tratadas dessa maneira. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Pode vir comigo aqui, Ney. Tem um caso muito delicado para a gente tratar aqui, é muito perigoso, inclusive, e eu peço a atenção especial do senhor e da senhora que estão aí do outro lado e tem a ver com a doença chamada raiva. Essa doença, ela é fatal em 99,99% dos casos em todo o mundo. Eu posso estar enganado, né, se os meus números estiverem desatualizados. Acho que a gente tem algo em torno de 6 casos só, né, de sucesso de pessoas que acabaram sendo tratadas e se curaram da raiva. Um dos casos é aqui no Brasil, inclusive, na cidade de Recife, foi tema de reportagem do Jornal da Band, né, não faz muito tempo. A raiva é uma doença gravíssima, gravíssima, e que é fatal em 99,99% dos casos. O Ney bota pra gente as imagens, porque é o seguinte, a raiva ela pode ser transmitida pelo cão doméstico, pode ser transmitida, né, pelo cachorro, pelo gato contaminado ou pelo morcego, né, que contaminado pela doença, não... aliás, ele acaba sendo, né, o vetor dessa doença. E os morcegos estão presentes, né, em toda a nossa cidade, fazem parte do nosso dia a dia. E o que aconteceu foi o seguinte, um morcego acabou mordendo uma criança que brincava em uma piscina de bolinhas, em um buffet infantil aqui em Campinas. Outras crianças estavam na festa, né, num local, nessa piscina de bolinhas, onde estava esse morcego. E para piorar, esse morcego, né, existe a suspeita de que ele estivesse contaminado pela raiva, né? Porque o morcego, se não tivesse contaminado pela raiva, não tinha porque estar preso lá na piscina de bolinhas, né? Se ele não tivesse doente, não tinha porque ele está perdido lá dentro desse buffet. É terrível, porque o universo de crianças que esteve em contato com as bolinhas, onde havia saliva, onde havia urina, onde havia fezes desse morcego, é um universo grande de crianças, né? E isso, infelizmente, né, nos coloca aqui numa situação de risco, em especial essa criança que acabou mordida. Me parece que a criança, inclusive, foi vacinada e está sendo acompanhada no tratamento médico no hospital Dr. Mário Gatti, não é isso, ô Vinícius? Parece que é isso. Quem é que está comigo na linha? O Dr. Douglas Pressoto, ele é veterinário do Centro de Zoonoses na Prefeitura de Campinas. Nós vamos falar aqui especialmente sobre os cuidados que o senhor e a senhora devem ter ao encontrarem um morcego, principalmente aquele morcego que está coadinho, né, não está voando, né, é preciso tomar muito cuidado. Doutor, está comigo, Vinícius? O Douglas Pressoto? Douglas, boa tarde, obrigado por atender aqui ao Brasil Urgente, viu? Ok, boa tarde. Douglas, muita gente acaba se deparando com um morcego, né, de repente a árvore que está em frente de casa tem morcego. É importante demais não tocar no bicho, não tentar lidar com o bicho, né, Douglas? Com certeza. Você já falou muitas coisas importantes, mas é bom destacar o seguinte, toda a cidade, como Campinas, uma cidade bastante arborizada, ela vai ter uma presença natural desses animais, que são mamíferos, que têm a capacidade de voar, e são animais noturnos. Então, à noite, é perfeitamente normal encontrar morcegos atrás dos seus alimentos, atrás de frutas, ou aqueles morcegos que se alimentam de insetos. Isso é uma ocorrência natural. O que não é natural é justamente o encontro desses morcegos em situações anormais, que é durante o dia, caído no chão, ou grudado num muro, numa parede, morcegos que adentram residências ou outros locais e que no dia seguinte eles são encontrados. Essa é uma situação que pode indicar um risco, porque esse morcego ele pode estar infectado com a raiva, por isso que ele não consegue mais voar, e é nessa situação que muitas vezes pessoas desavisadas vão colocar a mão, vão tentar colocar esse morcego para fora e podem levar uma mordida, crianças podem, por curiosidade, mexer nesses animais e serem agredidas, e mesmo o contato com o animal, o toque no corpo desse animal,
já é de risco para a transmissão da raiva. Porque algumas espécies de morcegos, né, têm um hábito de um bicho lamber o outro para limpar o outro, né? E isso pode deixar ali na pele dele, pode deixar, enfim, pelo corpo dele, resquícios do vírus da raiva. Então, a gente quis trazer aqui essa informação importante, né, para que as pessoas não toquem os morcegos. Há um processo de bloqueio nesse momento dessa criança mordida e também das outras crianças que tiveram contato com essa piscina de bolinhas. Nós vamos continuar acompanhando. Obrigado ao Douglas, que trouxe as informações para a gente ao vivo, aqui no Brasil Urgente, para Campinas e também para toda a nossa região. O bicho é feio, gente, mas faz parte da natureza. Não adianta sair matando morcego, você vai estar fazendo a pior besteira da sua vida, porque eles são responsáveis pelo equilíbrio ecológico das populações de insetos, pela polinização das plantas. Então não adianta sair elegendo o morcego como um vilão. Ele não é vilão, mas ele precisa do espaço dele, o ser humano ocupando o espaço do ser humano. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para você. Tem um rápido intervalo comercial, a gente volta já, estou te esperando.